Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Hoje é dia 22/7/2020. Estamos em meio à pandemia. Já chegamos aqui no Brasil a mais de 80 mil mortos, acredito eu, né? Porque a subnotificação prejudica muito a nossa percepção de realidade. E eu já estou há alguns dias pensando em gravar esse conteúdo, né, para dar esse alerta aqui para vocês, vou fazer algumas revelações importantes para orientar algumas pessoas. E cara, eu sempre achei que não era tão importante assim, ou melhor, era importante, mas o bom senso e a inteligência hão de prevalecer no final. Então eu não achava que precisava destacar um conteúdo para isso. Mesmo porque é um tipo de assunto que, se você aborda ou coloca algumas palavras, né, algumas, sei lá, classificações, né, na sua frase ou na sua oração, né, a própria plataforma do YouTube, ou as redes sociais, a internet, ou a opinião pública, podem, né, encarar isso como uma fake news e aplicar algum tipo de censura. Eu ia falar nesse vídeo, e vou falar, né, sobre o caso da cloroquina. Por que me chamou a atenção agora, só no dia 22? Na verdade me chama a atenção desde o início, mas é que eu vi esse vídeo aí e eu achei algo assim que inexplicável, cara, se liga. Aí você tá vendo o presidente do Brasil, Bolsonaro, que coincidentemente, convenientemente, né, acabou fazendo uma coletiva de imprensa para dizer que estava contaminado com coronavírus, né, por uma coincidência da vida, na mesma semana, ou na mesma sequência de ações onde o Queiroz foi preso e o filho dele estava enrolado com a justiça, tendo que ir depor, provavelmente deve ser preso, se ele não fizer algum tipo de manobra nos bastidores. E ele acreditou, né? Ele entende que era legal, de repente, né, ele falar para todo mundo que estava contaminado com coronavírus. Encaixou bem na circunstância ali essa atitude do Bolsonaro, em primeiro lugar. Porque, primeiro, ele chamou atenção para ele, tirou a atenção do Queiroz, tirou a atenção do filho dele, né, cria uma outra polêmica em torno de uma cura milagrosa, se passa por vítima, onde fica todo mundo comovido com o caso Bolsonaro, coitado. Mas não se esqueça, né, que tempos atrás, quando o Bolsonaro, né, tinha viajado naquela comitiva para os Estados Unidos, onde 26 participantes da comitiva, da farra dos Estados Unidos com dinheiro público, voltaram contaminados de lá com coronavírus, e só o alecrim que nasce no Campo Dourado sem ser semeado, né, o bezerro dourado aí da massa, que não se contaminou. Mas, por via das dúvidas, para garantir, né, ele acabou não querendo revelar o seu exame, o resultado do exame, se ele estava ou não contaminado. Mesmo porque ele não adotou os procedimentos de segurança quando havia suspeita da contaminação, já que todo mundo ao redor dele estava contaminado. E ele continuou se expondo outras pessoas ao risco, e isso é um crime, né, por parte do presidente contra a saúde pública. Então ele preferiu esconder os exames, lembra disso? Entrou na justiça, falou que se sentia violado e tem que revelar o resultado do exame, que isso é um absurdo, coitadinho dele, né? E agora, do nada, ele simplesmente chama, né, os jornalistas e fala: tô contaminado aqui, beleza, isso aí. Porra, mano, só idiota pra acreditar nisso. Mas serviu aos propósitos dele. Chamou atenção, né, e deu margem para ele trabalhar, para ele manobrar nos bastidores, para, né, conseguir tirar o Queiroz da cadeia e livrar o filhinho dele no depoimento junto à Polícia Federal, né, em algum tipo de acordo lá com a justiça, né, nos bastidores do poder. Serviu inteiramente aos interesses dele essa contaminação do Bolsonaro. Mas o que ficou em pauta com tudo isso? Apesar de conseguir, né, concentrar a opinião pública em torno dessa situação, e a galera parou de observar as outras, ele levantou de novo a ideia da cloroquina. Cloroquina. Esse negócio de cloroquina está desde o início, né, da atuação do Bolsonaro no caso coronavírus. Né? Primeiro ele começou debochando, fazendo piadinha, ignorando, negando a situação, acusando até de ser fake news, uma conspiração da China. Né? E depois ele inventou essa cura mágica, né? Serviu também aos interesses dele. Né? E é interessante a gente observar sobre cloroquina, né, o comportamento do gado. O gado fica idolatrando tudo que o Bolsonaro faz. Se ele mandar a galera comer merda, a galera vai comer merda. E aí ele levanta nesse vídeo aí uma caixa de cloroquina,
né? E o gado aplaudindo como se aquilo fosse, né, a cura para a humanidade, a salvação. Olha, o meu bezerro dourado, o meu ídolo, né, o meu mestre apresentou a cura para o povo que não quer e tal, vamos aplaudir e tal. É um absurdo, cara. Eu vejo esse tipo de comportamento aí, né, e imaginando que, pô, tantos pesquisadores, tantos cientistas, né, estudando sobre o assunto, e vem um babaca e levanta uma caixa de cloroquina que não tem comprovação de eficácia nenhuma, pelo contrário, né, e o gado aplaudindo. Pra mim é tudo bizarro nessa cena, tudo. Já teve outras cenas, né, dele fazendo propaganda do remédio, dele exibindo, dele falando, a gente vai comentar mais pra frente, mas ele levantando a caixa, a galera aplaudindo, né, em êxtase ali, eu achei, sei lá, não consigo entender. Eu achava que era só ficção, ou fatos históricos, né, do passado, onde a humanidade era um pouco menos evoluída, a galera, né, idolatrar esse tipo de comportamento, esse tipo de gente, né, e nesse tipo de circunstância. Mas agora eu percebo que é real, até hoje, cara. A massa é muito alienada, a massa é muito idiotizada, a ponto de aplaudir um remédio. É um absurdo. Aqui no Brasil tem gente que canta até musiquinha pro remédio, pra cloroquina. Olha aí. 1, 2, 3. Cloroquina, cloroquina, cloroquina é do SUS. Eu sei que tu me cura, em nome de Jesus. Vê se faz sentido, cara. Mas o título desse vídeo aqui, né, a princípio seria, né, Cloroquina mata. Só que o sistema com certeza iria censurar e ocorreria um grande risco de perder o conteúdo mais uma vez. Pensei em colocar o título do vídeo de Cloroquina cura, em forma de pergunta, em forma de questionamento, mas também o sistema poderia identificar como uma espécie de fake news ou algum tipo de assunto mais polêmico, então também não quis arriscar. Então eu queria colocar cloroquina mata, pensei em colocar uma pergunta se cloroquina cura, né? Logicamente sabendo que a resposta é não, mas eu achei mais importante o alerta para vocês do que polemizar, do que fazer uma tag bonita, um título chamativo. Então vamos falar de cloroquina aqui. Você percebeu que o assunto é um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, que tem várias circunstâncias a se observar. Mas, cara, eu acredito que cloroquina é o seguinte: cloroquina é muito conveniente no momento, né? É a cura mágica. Como aquele feijão mágico do pastor idiota lá. Né? Isso aí é charlatanismo, isso é crime, tá? Vender cura mágica, né? Explorando a idiotização da massa ali, o desespero do povo, da circunstância de uma doença que ameaça. Vamos vender uma cura aqui que não tem comprovação de eficácia nenhuma. O Bolsonaro falou uma frase esses dias, essa daí, ó. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. E eu fiquei observando, falei, o que dá na cabeça de um cara para se comportar dessa forma, né? A galera falava muito que a Dilma era burra, que a Dilma era burra, que a Dilma era burra, né? Virava até uma brincadeira, uma argumentação para justificar por que ela não poderia ser presidente. E você vê o presidente atual, né, o ídolo que se acha melhor que todo mundo, falando esse tipo de bobagem, cara. Né? Olha só como é que ele fala, não, presta atenção no que ele fala ali, para ver se você pelo menos entende, que demora para entender mesmo. A argumentação dele com a articulação mental é muito difícil, é muito complicada, se é que existe. Se liga, presta atenção de novo. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Ou seja, né, tentando explicar para vocês, segundo a argumentação do presidente Bolsonaro, o que ele quer dizer é que não existe realmente comprovação, né, de que funciona a tal da cloroquina para curar o Covid-19, só que não existe, segundo ele, comprovação nenhuma de que não funciona. Faz sentido isso daí para você? Depois a Dilma que era burra. Faz sentido isso daí para você, cara? Ele reconhece que não existe, né, estudos e pesquisas que amparem a ideia de que cloroquina cura o coronavírus.
Só que, segundo ele, não existe também nenhuma pesquisa dizendo que não cura. Faz sentido, né? Primeiro, é mentira a primeira parte da argumentação, porque existem vários estudos, várias pesquisas, né, feitas por órgãos e entidades independentes ou governamentais a respeito, né, de busca por uma cura, e já estudaram sim a cloroquina desde o início, justamente por essa polêmica, e algumas autoridades mundiais como Bolsonaro e Trump levantarem essa ideia, né, estudaram a cloroquina e chegaram à conclusão de que ela não cura. Na verdade, ela pode causar alguns efeitos colaterais que podem piorar as circunstâncias envolvendo a doença, né, e potencializar a capacidade de letalidade, por exemplo, do coronavírus. Ou seja, ao invés da cloroquina curar, ela pode matar ou ajudar a matar. Né? E aí você vê que tem as pesquisas dizendo que não funciona, mas ele ignora isso. Né? Porque ele é melhor do que todos os pesquisadores e cientistas mundiais envolvidos no caso. Né? Ele não lê nada disso. Se é que ele lê alguma coisa, ele já disse que não gosta de ler. Que não lê nada sobre isso, ainda mais bula de remédio, por exemplo, ou pesquisas em revistas importantes, conceituadas, né, ou textos de cientistas. Ele jamais vai fazer isso. Então, ele ignora todo mundo que disse que não cura, né, para se amparar na outra parte da argumentação, dizendo, mas também não tem nenhum estudo dizendo que não cura. Quer dizer, já tem os estudos dizendo que não cura. Né? E quanto à questão, mas também não cura, mas também não diz que não cura, é muito complicado até a argumentação dele. Da mesma forma, cara, é a mesma coisa que eu falo pra você que sal grosso também não tem nenhuma pesquisa dizendo que não cura coronavírus. E capim, que é o que ele dá pros seguidores, pros eleitores deles, também não tem nenhuma comprovação de que, por exemplo, não cura. Percebe a argumentação burra? É tudo, qualquer coisa que eu disser pra vocês aqui, não tem nenhuma pesquisa dizendo que não cura. Na verdade, do cloroquina, né, existem pesquisas dizendo que não cura. Isso é a real. Mas ele mente, né, e sustenta a sua argumentação em outra mentira, dizendo, mas também não está dizendo que não cura. Então eu posso dizer qualquer coisa aqui para vocês, uma faca, um taco de beisebol, água boricada, né, um boné, né, ou sei lá, um tapa na cara, também não existem estudos dizendo que nada disso não cura. Então por isso você vai ficar tomando tapa na cara, facada, né, ingerindo água boricada? Porra, mano, é ser burro demais. É para acreditar num cara desse, cara, para aplaudir, para defender, para, sabe, compartilhar, replicar essa frase do Bolsonaro, né, como algo inteligível, como algo... Não faz sentido nenhum. Sabe, o que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, cloroquina não cura, na verdade cloroquina mata, né, é tudo um esquema envolvendo, né, o uso da cloroquina como esquema político, para enaltecer, né, um político em destaque, no caso o Bolsonaro, ou até o Trump, iniciou com esse processo lá nos Estados Unidos, teve uma atitude muito semelhante à do Bolsonaro, mas ele é menos burro do que o Bolsonaro. Ele mente, mas não insiste na mentira, diferente do Bolsonaro, que é um mentiroso compulsivo, mente e continua mentindo para sustentar a primeira mentira, sem parar, né? Não mede as consequências dos seus atos, não liga para ser desmentido, não liga para passar por mentiroso, porque ele sabe que tem um gado que acredita nas mentiras dele. O Trump ele já volta, ele já, né, reverte a situação a seu favor, onde ele simplesmente ignora o que ele disse meia hora atrás e diz outra coisa aqui, né? Ele mente, né, mas esconde uma mentira com outra mentira diferente. Não o Bolsonaro que fica sustentando a mesma mentira, é diferente. Mas tem uso político a respeito da cloroquina. Dois políticos, né, duas autoridades mundiais, líderes dos seus países, desgastados perante a opinião pública por causa da sua conduta irresponsável e criminosa no caso do coronavírus, e tentando reverter a situação em seu favor, eles inventaram uma cura mágica, muito conveniente, né? Uma coisa até clichê. Olha a cura mágica aqui, já pensou? O cara de repente vira o curandeiro mágico do mundo, salvou a humanidade, Trump, Bolsonaro, salvaram a humanidade com cloroquina. Eu queria também explicar para vocês que cloroquina na verdade mata porque ela potencializa, né, alguns efeitos colaterais que podem, né, piorar a situação de quem contraiu o coronavírus. É uma medicação que foi descoberta aí, medidas off-label, a gente pode discutir aqui mais pra frente, né? Mas a galera aproveitou a situação, já que os dois babacas estavam, né, queimados perante a opinião pública, vamos inventar uma cura aqui, vai ser cloroquina então. Né? Tem até uma mulher que ofereceu enxofre pro Bolsonaro, tem um pastor que ofereceu um feijão mágico, né? Daqui a pouco eu vou vender até suor de algum pastor pilantra aí como salvação, né, pro Covid-19. Mas ainda assim, né, o uso da cloroquina é muito político, você percebe? Então a forma como eles colocaram ali, inventaram essa doença do nada, serviu aos propósitos deles. Mas mata. Porque cloroquina é uma medicação que já existia.
E dependendo da dose e das circunstâncias da aplicação da mesma, ela pode piorar a situação da vítima, do paciente. Porque ela atinge, né, por exemplo, o sistema cardíaco da pessoa. É um dos efeitos colaterais da cloroquina. E o sistema cardíaco das pessoas também é alvo do coronavírus. Então a cloroquina causa arritmia cardíaca e o próprio coronavírus, quando atinge a pessoa, também afeta o sistema cardíaco, assim como o sistema respiratório e outros órgãos do corpo. Então você cria uma situação de risco a mais para a pessoa aplicando a cloroquina para elas. Então eu vou dizer para vocês, cloroquina mata. Essa é a realidade. Cloroquina é uso político. Cloroquina é manipulação da percepção das pessoas, da percepção da opinião pública sobre a situação. Para negar a responsabilidade de quem levanta essa bandeira aí. Sabe? Cloroquina é um absurdo hoje no mundo. E eu vou dizer para vocês que é mais absurdo ainda quem acredita nesse tipo de situação, nesse tipo de comportamento. Mas eu podia encerrar o vídeo aqui. Tá bom para você. Tem gente que acredita, né, no que eu falo assim. Não precisa de muita explicação. Já disse o que eu queria dizer. Né, você talvez não tenha entendido os detalhes que eu gostaria de revelar aqui. E pronto. Eu acreditei em você, cidadão X. Beleza, resumiu. Eu não acreditei em você porque eu acredito no cloroquina e no presidente. Tá resumido o vídeo. Pode encerrar aqui se você quiser. Mas eu gostaria de explicar mais coisas a respeito. E aí o vídeo vai ficar mais extenso. Então para você que gosta de conteúdo curto, resumido, né, e gosta só de que alguém diga o que você tem que pensar e não pensar sobre a situação, não refletir ou não entender como eu cheguei a essas conclusões, encerra o vídeo aqui e pode sair fora. Pode ficar à vontade para fazer o que você quiser, mas eu tenho mais coisas para dizer sim, porque eu gosto de explicar para vocês como eu cheguei a essas conclusões. Como eu já comecei dizendo para vocês, né, o resultado, os Estados Unidos, o primeiro país do mundo em vítimas de coronavírus, e o Brasil aí muito bem, né, caminhando aí para o segundo lugar, né, não sei se a gente tem condições técnicas, mas eu acredito que sim, de superar os Estados Unidos, né, talvez a gente não tenha essa percepção de realidade por conta da subnotificação no Brasil, que é absurda e manipula os resultados, né, mas a ideia é essa, o Brasil chegando a 80 mil, os Estados Unidos já ultrapassando aí, né, a marca de 2 milhões de infectados, o Brasil tranquilamente ultrapassando essa marca aí agora recentemente, os Estados Unidos está muito à frente disso daí, né, muitos mortos nos Estados Unidos, eu já perdi a conta porque eu não fico mais comparando com isso, apesar de que a gente fica muito comovido quando atingiram 800 mortes diárias na Itália e a gente não liga para 1.300 mortes diárias no Brasil, mas é assunto para outro vídeo, senão eu vou ficar me confundindo muito aqui, me estendendo demais. Mas você percebeu que o comportamento dessas duas autoridades, do Brasil e dos Estados Unidos, no caso Bolsonaro e Trump, foi completamente irresponsável e criminosa. Principalmente aqui no Brasil, onde o Bolsonaro fez campanha contra as medidas de contenção, para pelo menos interromper a escalada da pandemia. E ele não aceita nenhuma responsabilidade sobre a conduta dele, no caso. Ele joga a responsabilidade para os outros. O resultado é absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil por conta do comportamento do presidente da República. E se não está pior ainda, porque os governadores também foram contra, né, uma situação política, uma situação até de governo mesmo para eles próprios, para preservarem o seu próprio governo, né, que adotaram as medidas de contenção, como por exemplo aí a questão do afastamento, do isolamento, a quarentena. Mesmo o Bolsonaro dizendo que não era para fazer isso, porque ia afetar a imagem dele, era isso que ele estava preocupado. Porque se derrubar a economia do Brasil, vai afetar quem? O próprio presidente. Então ele fica tirando a responsabilidade dele e não queria que afetasse. Que morram. Como ele disse lá no passado, não sou coveiro, não sou Messias, não faço milagre. Esse tipo de comportamento absurdo, ridículo, patético do Bolsonaro, mas o Trump também teve esse tipo de comportamento lá. Porque para eles foi uma oportunidade de usar a situação em seu favor. Estava desfavorável, vamos reverter essa situação? São estrategistas políticos. Não o Bolsonaro, mas as pessoas por trás dele. E a ideia de copiar a estratégia do Trump, que dá certo, até certo ponto. Parece que o resultado não está tão positivo para o Trump hoje. Mas já que o comportamento deles foi nocivo, criminoso, irresponsável, e atraiu a responsabilidade do caos na saúde e das vítimas do coronavírus para eles próprios, o que faz o presidente da República copiando o presidente dos Estados Unidos? Vamos reverter nisso como? Vamos inventar uma cura mágica. E aí eles inventaram essa questão da cloroquina. A cloroquina foi descoberta através de tratamentos off-label, onde tinha pacientes em estados terminais, irreversíveis até, dentro das condições médicas normais, onde você já tinha aplicado toda a medicação para um coronavírus, no caso, para uma gripe que afeta muito
o sistema respiratório, cardíaco da pessoa, debilita muito as pessoas, força muito o seu sistema imunológico, enfraquecendo muito, né, a vítima. Então eles não tinham mais recursos médicos normais, padrões, para aplicar nessas pessoas, e aí vai para o desespero já que a vítima está morrendo, abrem o armário de remédio e pegam qualquer coisa e sai aplicando na pessoa, para ver se alguma coisa recupera a pessoa, ainda que não tenha estudo, comprovação científica, pesquisa, nada. É uma atitude de desespero. É medicina off-label. Não tem comprovação nenhuma de que aquilo vai funcionar, mas a pessoa vai morrer mesmo. Então eles aplicam qualquer coisa. E eles, por conta de alguma situação, algumas circunstâncias, eles aplicaram algumas medicações, algumas pessoas reverteram o seu quadro e voltaram. Do quadro irreversível, digamos assim, que não era tão irreversível, pessoas se recuperaram de uma situação grave por conta do coronavírus. E algumas dessas pessoas, mesmo sem amparo científico nenhum, foram aplicadas nessas pessoas cloroquina, assim como foram aplicados diversos outros medicamentos. Ocorre que o comportamento da doença é esse. Em algumas pessoas ele é assintomático, algumas outras pessoas ele tem sintomas brandos, outras têm sintomas variados, e uma pequena porcentagem tem sintomas mais graves. O problema é que essas pessoas com sintomas mais graves acabam evoluindo para a morte, porque é meio que irrecuperável depois de um certo ponto. Só que a própria doença tem um comportamento onde o sistema imunológico da pessoa, fora da nossa conscientização científica, ele acaba se recuperando. Então não é 100% dos casos graves que vai morrer. Se você der uma força para o sistema imunológico da pessoa ou para o próprio organismo da pessoa, sustentando artificialmente a vida dela por algum tempo, com certeza, talvez, o sistema imunológico vai reagir e algumas pessoas podem se recuperar. Por isso o uso da UTI, do sistema respiratório, que no caso é a intubação, porque é para dar tempo para as pessoas se recuperarem sozinhas, independente de medicação. Só que lá no início da doença, eles não entendiam muito esse comportamento da doença, que ela cede pouco antes da vítima perecer. Eles aplicavam qualquer coisa e algumas pessoas voltaram, e uma dessas medicações foi a cloroquina. Como os dois presidentes procuravam alguma situação onde eles conseguiam reverter politicamente, explorar a opinião pública, dizendo que eles eram os heróis que salvaram a humanidade, aplicaram cloroquina e funcionou para algumas pessoas que já iam se recuperar independente da ação do remédio, e essas pessoas voltaram, então já era uma prova científica de que funciona. Cloroquina neles. E aí o que fez os Estados Unidos? Começou a anunciar a cloroquina, o Trump fez isso e o Bolsonaro copiou. Mesmo porque cloroquina é aplicado para algumas situações aqui no Brasil, então a medicação já existia aqui no Brasil, já era fabricada no Brasil. Servia interessante para o Bolsonaro essa situação. Olha que legal, eu já tenho um remédio que salva, eu não preciso nem pesquisar, eu nem gosto de cientistas, pesquisadores, essas coisas, investir em ciência. Eu já tenho aqui, vamos aplicar qualquer coisa na pessoa aqui que ela tem cloroquina, aplica aqui, funciona nos Estados Unidos, tem uns estudos, o Trump precisava dessa cura mágica, e aqui já tem também, vou usar também. Meu ídolo fez, deu certo para ele, vou aplicar aqui também. Como eu disse para vocês, lá o Trump ele converte a situação em seu favor, mentindo, depois lançando outra mentira para cobrir a primeira, e às vezes sem relação. Então o Trump já falou de cloroquina, já viu que o resultado é negativo, comprovações científicas não existem que amparem, na verdade ela mata por efeitos colaterais muitas vezes, que potencializam o efeito da doença. Então ele já mudou, já não era mais cloroquina, depois era Anitta, depois era até Cândida, ele mudou a aplicar desinfetante, brincando, mas estimulou pessoas a aplicarem desinfetante. Ou seja, eles começaram negando, dizendo que era fake news, que era conspiração, depois começaram a inventar curas mágicas. E o Bolsonaro aqui copia tranquilamente o Trump. Não tem a menor vergonha disso, o menor receio disso. E o resultado é esse. Hoje a gente tem uma massa idiotizada, muito concentrada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a galera está dividida entre desinfetante, Anitta, Remdesivir, cloroquina ou qualquer outra coisa, até luz do sol, enxofre. Não, enxofre aqui do Brasil. E aqui no Brasil a galera está concentrada em cloroquina, porque o presidente disse que é, a galera acredita que é e pronto. É isso que me irrita, cara. Eu não consigo entender essa galera, por exemplo, que diz que acredita em conspirações, se enquadram como superiores aos outros, e acreditam na nova ordem mundial, que isso é mal, que o Bolsonaro não faz parte dela, que o Trump e o Bolsonaro lutam contra. Eles se colocam com esse discurso, mas eles são os caras que mais fazem pela agenda da nova ordem mundial hoje. Aplicando redução populacional, potencializando uma pandemia,
o comportamento de neoliberalismo para entregar o Estado público para o Estado privado, para as grandes corporações governarem, né, o massacre de classes, a diferenciação entre elite e classe pobre, é muito concentrado nos Estados Unidos e é pior ainda aí no Brasil, com as atitudes do governo Bolsonaro. Então eles são agentes da nova ordem mundial, mas a galera que os seguem acredita que não, eles são os meus heróis e tal, contra a nova ordem mundial. Então eles se acham superiores intelectualmente a ponto de entender que existe uma conspiração. Mas não entendem que a conspiração na qual eles acreditam está sendo manipulada na mente limitada deles. Eles entendem que existe uma máfia da indústria farmacêutica, uma grande conspiração onde os caras fabricam doenças, né, e vendem curas. Na verdade eles não vendem curas, eles vendem tratamentos. Né? Se você prolongar o tratamento, ao invés de curar a pessoa, dá mais dinheiro. Existe mesmo a máfia da indústria farmacêutica, a conspiração farmacêutica mundial. Faz parte da nova ordem para concentrar recursos, poder, né, nesses caras. Então eles fabricam doenças e vendem curas, ou melhor dizendo, tratamentos. Então essa galera acredita nisso. Né, que o Bolsonaro e o Trump são contra isso. E ao mesmo tempo é a mesma galera que acredita que um remédio que não funciona, comprovado cientificamente, é só aplicar ali na prática, na realidade, que não funciona, piora a situação de algumas pessoas. E eles entendem que não, tá vendo? Eles não acreditam na indústria farmacêutica, na máfia da indústria farmacêutica, mas acreditam num remédio como a cloroquina. Eu não consigo entender a mente dessas pessoas. É a mesma galera, né, que defende, por exemplo, que a Bíblia vai salvá-los, a fé, a crença, o Deus deles vai salvá-los. Que é uma fake news, quem não acredita em Deus, né, que pega, quem acredita não pega, né, que não existe esse negócio de ciência. É Deus que cura as pessoas, a Bíblia, a palavra do pastor, sei lá. Então eles acreditam que a fé deles cura. Mas ao mesmo tempo, quando você pergunta para eles sobre a questão do armamento, eles entendem que precisam de uma arma, né, para proteger a sua família, proteger a sua própria vida. Peraí, a fé só cura na questão da doença, mas na questão ali, de uma situação de violência urbana, a fé não cura? A Bíblia não interrompe um tiro do ladrão? Aí você precisa de uma arma? Mas também não precisa do remédio. Eu não entendo isso. Eu acredito que a gente precisa de algumas medicações, desde que aplicadas com responsabilidade. Não gosto muito da indústria farmacêutica, mas acredito também que é necessário, é essencial ter armas para se autoproteger, já que o Estado é um dos que oferece risco à sua vida. Tá? Mas não quer dizer que uma coisa vai conflitar com a outra na minha mente. É certo, eu acredito na ciência e acredito no uso de uma arma, por exemplo, para se autodefender. Como que eu vou acreditar no uso de uma arma para me autodefender e, de repente, não vou acreditar numa doença, não vou acreditar na ciência para resolver os problemas dela? Não dá, uma coisa incoerente, mas na cabeça do Bolsonaro isso faz sentido. É isso que me deixa, sabe, como que pode? Como eu ia dizer para vocês, ao invés de cloroquina curar, a cloroquina pode matar as pessoas que se sujeitam a esse tipo de tratamento. Por quê? É efeito colateral, né, reconhecido, que a cloroquina, dependendo da dose do organismo da pessoa, né, pode alterar o sistema cardíaco dela, criando uma arritmia cardíaca. É sabido hoje que, né, o efeito do coronavírus atinge dois dos principais sistemas do corpo humano, respiratório e circulatório, no caso, o sistema cardíaco. Então, se você tem uma doença, né, que afeta o seu sistema cardíaco, debilitando, forçando ele ao extremo, criando até mortes súbitas por paradas cardíacas em algumas pessoas, tem gente que não entende isso, não morreu de infarto devido ao coronavírus, mas é difícil argumentar com quem não quer entender. Então, se você tem uma doença que ataca o sistema cardíaco, por que você vai aplicar uma medicação que não tem efeito positivo comprovado, mas que pode piorar a situação cardíaca da pessoa, criando uma arritmia, o que potencializa o efeito da doença, criando maior ainda o risco para a vítima, né, potencializando o efeito morte nelas. Entende como cloroquina mata? Mas vai além disso, cara. O comportamento da galera que entende que cloroquina cura, né, ele é irresponsável. É criminoso por parte dos presidentes, Trump e Bolsonaro. O Bolsonaro é o único que insiste nessa coisa ainda. Porque o Trump já abriu mão da cloroquina quando mandou os comprimidos para enfiar aqui no Brasil, taca naqueles pobres para terminar de matar lá. Que se não morrer do coronavírus, a gente força para que morra por efeito lá cardíaco. Então taca naquela massa, porque o povo acredita naquele imbecil do presidente. O Trump ia adorar ser presidente do Brasil, se bem que ele odeia latinos, né? Mas funciona muito bem, né? Essa ideia de mentir e a galera acreditar na sua mentira. Então a cloroquina ainda é pior. Esse comportamento dos presidentes, no caso o Bolsonaro, que é o único que insiste nisso ainda, ele é nocivo para a população. Porque se você oferece para a galera, uma ideia de cura mágica, a galera começa a entender que existe uma cura. Então,
não existe mais risco da doença. Se existe uma cura, eu não tenho que ter medo da doença. Isso influencia o comportamento das pessoas a não adotarem mais as medidas de contenção. A questão da higiene, que no caso do álcool em gel, a questão do distanciamento social, né, o isolamento das pessoas doentes. Então, ou seja, potencializa nesse caso o comportamento de risco. Porque a pessoa não quer mais se isolar, a pessoa é contra medidas de quarentena para conter o avanço da pandemia, a pessoa é contra medidas de higiene pessoal, né, que pode até salvar a vida dela, evitando a contaminação, enquanto a gente ganha tempo procurando, sei lá, uma cura, um tratamento decente, ou até uma vacina imunizante. Eu não gosto muito de vacina, cara. É que toda a medicação é o seguinte, pode funcionar muito bem para o organismo, desde que quem, né, aplicou a medicação não tenha nenhum, né, interesse secundário, obscuro por trás. E campanha de vacinação, para mim, serve muito aos interesses do grande sistema, da grande conspiração. Né? Você fica criando pânico nas pessoas, as pessoas ficam desesperadas atrás de uma coisa para não morrer e estão aplicando até, sei lá, um gatilho genético nelas, que muitas vezes a vacina pode ser usada para isso. Mas eles usam o ar, usam a água, usam a comida para aplicar esses gatilhos genéticos, para alterar o seu organismo, para facilitar lá na frente, né, uma intervenção mais radical, na redução populacional. Caramba, onde eu estou viajando já? Voltando aqui, né, na questão do comportamento das pessoas. As pessoas simplesmente vão ignorar as medidas de segurança pessoal, né, e vão se expor ao risco, porque já tem uma cura. Entendeu como a cloroquina mata duas vezes? Mata por complicações devido aos seus efeitos colaterais e mata também porque estimula as pessoas a terem comportamento de risco. Essas pessoas vão se expor mais à contaminação, vai aumentar o índice de casos, né, proporcionalmente, inclusive de casos graves, porque se você aumenta o índice de contaminados, se os casos graves atingem cerca de 10% do caso total, 10% das pessoas contaminadas atingem a situação grave. Se você aumentar proporcionalmente o volume total de contaminados, com certeza vai aumentar o número, né? Não de porcentagem, mas o número em quantidade de pessoas em casos graves. E aí vamos sobrecarregar o sistema, né, de saúde pública aqui no Brasil e vai criar a situação onde vão selecionar quem vai ser salvo ou não. Você acha que essa cloroquina realmente cura? Se curasse, né, o Brasil não estava aí, né, muito bem aí, caminhando ao segundo lugar, né, de casos de vítimas fatais, cara. Tem cloroquina sendo obrigada, né, a gente ser empurrada nos pacientes pelo governo federal. O governo federal recebeu uma doação, que não é de graça, dos Estados Unidos, de 2 milhões de comprimidos. Fora o fato de que o próprio governo, nessa argumentação mentirosa do presidente, tentando se salvar, explorar politicamente a situação, mandou o exército, em conluio, né, com, sei lá, alguns fabricantes da cloroquina, que detêm a patente da mesma. Os caras estão ganhando muito dinheiro com isso, fabricaram cloroquina para 18 anos. É o suficiente para você gastar 18 anos aqui no Brasil em medidas comuns, se não fosse a cura para o coronavírus. Então, eles fabricaram como se fosse. Gastaram dinheiro público, enriqueceram empresários, indústria farmacêutica, ou seja, né, você está participando da máfia da indústria farmacêutica, bancando os caras, dizendo que não acredita nos caras. Então você acredita numa cura mentirosa, que aumenta o risco para você morrer, né, e dando dinheiro público para os caras, e a situação foge do controle no Brasil. Quer dizer, é tudo errado a respeito da cloroquina aqui no Brasil. É tudo bizarro, cara, você falar sobre cloroquina. É bizarro até você ainda estar falando sobre cloroquina. O mundo não fala mais sobre cloroquina. Você acha que é perseguição contra o seu presidente, contra o seu governo? Não, o mundo inteiro acha bizarro o que está acontecendo aqui no Brasil. Pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, né, já abandonaram os estudos sobre cloroquina, porque sabem que, além de não curar, além de não resolver porra nenhuma, piora a situação das pessoas por conta do seu efeito colateral. Seja o efeito colateral, né, ali padrão, né, científico, ali no organismo da pessoa, ou efeito colateral de comportamento da massa. Se tem uma cura, não preciso ter medo da doença, e aí vamos lá. Isso pode lá na frente sobrecarregar o sistema de saúde, mais pessoas morrendo, sem condições, inclusive de ter lá uma intubação, um respirador para ganhar tempo para sobreviver. Né? É tudo errado falar de cloroquina, né? Mas tem gente que ainda insiste nisso, cara. Cara, cloroquina é um golpe político. Cloroquina é um golpe da indústria farmacêutica, está enriquecendo, né, os empresários, a indústria que fabrica, ele tem a patente, que você vai ver lá na frente que tem, né, algum tipo de ligação com o presidente ou com membros do governo. É assim que funciona a indústria farmacêutica. Fabricam a doença, ou no caso aproveitam uma doença já fabricada
para vender uma cura, muitas vezes que não cura, né? Pode criar outras doenças, eles fabricam outros remédios e assim vai. Então tem uso, né, para a agenda da nova ordem mundial, para redução populacional. Percebe que, sabe, o coronavírus sendo explorado pela galera da agenda da nova ordem mundial está tendo o efeito que eles queriam? Redução populacional de classes divididas, onde a gente não percebe a redução populacional como um todo. Tá morrendo quem? Velho e doente, já tinha um problema. Então deixa morrer. Mas estão reduzindo a população desse jeito. Velho e doente. Gente que não serve para ser explorada, não serve para ser, né, tipo assim, usada por eles. E além disso, você tem a situação de dar dinheiro para a indústria farmacêutica no seu esquema de máfia aí, enganando o povo, né, ao invés de curar, contaminar as pessoas, né, piorando a situação delas, criando mais doenças, criando mais situações onde exigem mais remédios, eles ganham muita grana com isso. O uso político, primeiro por parte do Bolsonaro para desviar o foco da atenção, e segundo para se mostrar como um herói que salvou a humanidade. Você viu que não é assim. Então, cara, não dá para você insistir em falar em cloroquina ainda hoje, cara. É absurdo, mano. É absurdo. E se você não me entendeu, né, eu falando sobre tudo isso até agora, você tá aí até agora, assistiu até o final e não concordou comigo, cara, eu desafio você a fazer uma argumentação que sustente a sua discordância. Porque, cara, não sei. Eu não sei realmente o que está acontecendo com a massa. Desanima e frustra. Mas alguém tem que falar a verdade, já que ninguém quis falar aqui no YouTube, nas plataformas. Ninguém presta atenção em quem está falando, ninguém presta atenção em quem está, né, alertando a população. Então eu fiz a minha parte aqui, beleza? Valeu.